Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com o nosso amigo de longa data, o engenheiro Fernando Cirqueira, presidente da EPET, Associação dos Engenheiros. Vice-presidente. Vice-presidente. Associação dos Engenheiros lá da Petrobras. É uma honra estar aqui, Marcão, eu, Barata, receber o Fernando, que tem muita coisa para dizer. Fernando tem história pra caramba. Tem Fernando muita história. Mas a gente explorar ele, muita história da Petrobras. E começando o seguinte, para a nossa garotada que está aqui, o porquê da engenharia. Como nasce a vontade de ser engenheiro. E também por que você entra na Petrobras. E aí você desenvolve lá, né? Da engenharia. E também pode falar dessa questão da liderança política também. Desde jovem, a minha mãe, naquela época, não tinha muita carreira opcional, né? Então tinha médico e engenheiro. O advogado, né? O advogado. Aí a minha mãe me incentivou a fazer engenharia porque ela foi minha professora primária. E a gente estudava em casa, né? Tinha um livro, Meu Tesouro. Então comprava o primeiro ano, quando terminava, passava para o segundo. E você era bom de matemática também. Então a minha mãe, como conhecedora do meu intelecto, me incentivou a ser engenheiro. E ela viu que você estava despontando realmente na matemática ou em outras áreas. Exatamente. Aí quando eu fui para admissão ao ginásio, eu passei em primeiro lugar. Então que legal. Ela estava mais ou menos correta, né? Bom, aí eu me formei em engenharia e quando estava lá no fundão, o pessoal da Light me convidou para trabalhar na Light. Eu fui trabalhar, mas fiquei numa área nova, que era o departamento de distribuição estadual, que abrangia a área da Baixada Fluminense, Barra Mansa, etc. Aí eu não estava muito satisfeito porque, como entidade nova, você não tinha muito o que fazer, né? Então tinha um camarada lá no meu setor que era responsável por fazer concorrências. Então ele, naquela época, a empresa Braskem, dona da Light, estava para devolver a Light. Primeiro devolve, compra, vai e volta, né? Estava vencendo o contrato, então ela foi mandando fazer serviço, todo o loteamento que abria, ela já botava posta, etc. E fazia concorrência. Então eu, sem ter o que fazer, peguei o companheiro que fazia isso e comecei a ajudá-lo. E aí falei com ele, rapaz, o custo maior desse negócio aí é o transporte dos postes. Você está fazendo diversas áreas diferentes, não era melhor agrupar tudo numa área só? Ele falou, não, o chefe de departamento quer que saia logo, os projetos saiam logo. Mas ele entrou de férias, eu fiquei no lugar dele, aí eu fiz a minha ideia, né? Aí implantou o que você dava querendo. Aí o chefe de departamento encontrou comigo, ele falou, por que está demorando tanta concorrência? É por causa da Alci está de férias? Eu falei, não, é porque eu estou fazendo uma otimização aqui, juntando os projetos por área para poder facilitar o transporte. Ele falou, não, faz isso não, solta logo e tal, mas eu teimoso pra caramba, fiz. Primeira concorrência, o custo por poste instalado era R$150, caiu para 110. Nossa. A segunda caiu para 90. Os caras te adoraram essas alturas do campeonato. Aí, cara, deu uma revolução na Light e vieram saber o que estava vendo e tal, eu expliquei, então, óbvio. Por conta de uma gestão, a gente conversou sobre aí isso, gestão, né? Esse chefe de departamento entrou de férias, pintou um concurso para a Petrobras, e eu, como nacionalista, achei que trabalhar para a Petrobras significava trabalhar para o povo brasileiro. Foi essa... Aí me inscrevi, mas não tinha a data do concurso. Aí um dia eu estava na praia com a minha mulher e minha filha abriu o jornal, hoje concurso da Petrobras. Hoje? Aí eu falei, não vou não vai dar tempo. Ela falou, não, vai, você pagou a taxa, vai lá. Eu, sem tomar banho, fui cheio de areia, fiz o concurso e como estava muito assim, tranquilo, né? E foi múltipla escolha, eu chutei bem, passei em primeiro lugar.
Primeiro lugar. Primeiro lugar, sabe aquela... Só pra gente contextualizar, isso é que ano? 70 alguma Foi coisa? 72. 72. O concurso foi final de 71, eu tomei posse. Aí você entrou para Petrobras em 72. Isso. Aí, como eu passei em primeiro lugar e o DEPRO estava bombando na época, o Departamento de Produção, me mandaram para Sergipe, que tinha lá 3 mil empregados e nenhum engenheiro eletricista. Então estava uma carência extrema, né? Aí eu você foi chefiar 3 mil empregados, é isso ou não? Você foi coordenar? Não, eu fui dar assessoria técnica de engenharia elétrica, né? Aí na primeira reunião eu voei completamente, né? Era a bomba reda, cavalo de pau, a estação tal tá com o CCM com problema. Eu falei, caramba, quando eu fui ver. Aí falei com o chefe... Mas você estava em teste, né? A primeira reunião, saí de um concurso, saí da Light e entrei na Petrobras e já me mandaram atuar, né? Sem treinamento nenhum. E aí eu falei com o chefe da divisão de produção para dar um giro lá pela região e conhecer as coisas. Aí fui conhecer. Bomba reda é uma bomba que bombeia lá do fundo. Cavalo de pau é aquela bomba que injeta óleo para tirar óleo, etc. Aí CCM era Centro de Controle de Motores. Aí você começou a ter contato com a Petrobras. Aí eu conheci o linguajar, né? Aí já ficou mais fácil. Na próxima reunião eu já não voava tanto. Aí fez um trabalho lá, tirei um problema com o transformador que ia para a Bahia, porque ele estava superdimensionado, e o da Bahia estava subdimensionado e tal. Aí eu desvendei lá o sistema de controle que não estava funcionando, né? Os relés diferenciais não estavam funcionando, aí fiz o meu nome mais ou menos. Então, daí em diante... sim, mas nessa ida que eu fui com o chefe da divisão, eu cheguei lá na estação coletora de Carmópolis e vi uns tanques com teto cônico. Aí eu perguntei, mas por que esse tanque tem um teto cônico e não plano? Aí ele não soube me explicar, não. Eu fiquei curioso, fui investigar, porque o processo era importado dos Estados Unidos, o projeto. E lá tinha neve, né? E lá tem neve, então o teto cônico era para não acumular neve, né? Daí me saiu a ideia, não, nós temos que tropicalizar os projetos, né? E principalmente tentar fazer aqui, né? Porque nossa característica é totalmente diferente. Esse sentimento brasileiro, essa coisa do nacionalismo, aflorou logo. Aflorou logo. Conseguiu, né? Conseguiu mudar, né? Aí a gente começou a fazer projeto, eu fui fiscal da primeira plataforma construída lá para a bacia de Sergipe. Aliás, para Ubarana, Sergipe já tinha. E aí eu fui fiscal do instaleiro em Conave, aqui em Niterói, cujos chefes de divisão eram todos comandantes da Marinha. Então, e aí, ele nacionalista demais com Marinha... E era o pessoal da Revolução. Da né? Revolução, do golpe militar. Né? E aí eu comecei, a gente contratou uma empresa de classificadora, né? Det Norsk Veritas, que era norueguesa. Que tem até hoje, a Veritas tem até hoje. É uma das melhores, mais sérias de todas. Então eu dei a sorte que o representante deles, que me assessorava na fiscalização, era um baita técnico e me passou muito conhecimento, muita experiência. A gente se dava muito bem. Mas o fato é que eu comecei a exigir uma tecnologia mais séria do estaleiro. O estaleiro fazia uns navios lá meio mutretados. Né? Como é que é trefe lá? E aí reclamaram com o meu chefe que eu estava exigindo tecnologia espacial para as plataformas. Aí meu chefe me tirou da fiscalização. Você era o revolucionário. Aí depois me voltou de volta porque o meu substituto... não era tão bom. Não deu muito bem, eu voltei. E tinha um comandante Marreta, que era o responsável por material, né? E na época a gente não tinha fabricante de tubo de 30 polegadas, que era para estaca e perna das plataformas.
Aí contratou a Trivelato, que era uma empresa fabricante de carroceria. Ah, é? E aí ele calandrava a chapa, fazia o tubo, né? E aí você tinha a solda longitudinal e a solda transversal. A solda transversal era o ponto crítico. Então ele colocava uns soldadores de alto nível na transversal e na longitudinal era qualquer um. Aí eu mandava inspecionar a longitudinal. Achava defeito pra caramba. Aí, pronto. Resumo da ópera, o estaleiro faliu. Mas não por causa de você. Não foi por minha causa, foi porque eu exigi tecnologia. Fazia serviço de qualidade discutível, né? É discutível, altamente discutível. Pra você ter uma ideia, a chapa do piso vinha embobinada. Então, quando desbobinava, ficava toda irregular. Eu falei, olha, o piso tem que ser absolutamente plano, porque não pode ter acúmulo de água, etc. Não, a gente vai dar um jeito aí. Aí eles jogavam calor com maçarico e água ao mesmo tempo, então trazia a chapa para onde eles queriam, nos barcos lá, né? Quando fizeram isso no piso do convés, o convés entortou todo. Aí não deu certo. Não deu certo, foi uma luta. Mas, você vê o Fernando é aquele engenheiro raiz, né? Raizíssimo, né? É um engenheiro que colocou a mão, ele Mas você chegou aí para plataformas trabalhar, não? Foi, várias vezes. Fui fiscal de plataforma lá também. Isso te fortaleceu muito, né, nessa engenharia. Para você ter uma ideia, na primeira ida que eu fui lá nas plataformas já existentes, que iam ser de passagem, mas depois transformadas em produção, a gente foi lá fazer uma análise para fazer o projeto da planta de processo. Elas estavam lá uns 3 anos já. Aí quando o barco encostou, tinha uma corda. Aí quando o barco encostou, eu como meio acostumado na roça, árvore, etc., pular cerca. Subiu na corda. Não, aí eu pulei, sem a corda. Aí o comandante me deu a maior bronca, né? Você pode imaginar. Aí ele falou, joga agora essa porra dessa corda que você... Aí eu joguei, a corda tava podre. A hora que eu joguei, a corda desmanchou. Nossa, viu? Muita história, hein, Fernando? Fernando. Aí nós temos várias engenharias na Petrobras. Eu vou falar sobre 4. Tá. Que é eu acho interessante e mais importante, né? Então, a primeira dela, depois a Petrobras conseguiu o pentacampeonato agora da OTC, né? O 5º prêmio como melhor tecnologia. Então, eu vou falar um pouco sobre engenharia de equipamentos, porque eu trabalhei muito profundamente nisso, né? Mas aí não era em 72 e... Em 73, houve o primeiro choque de petróleo, né? O Geis era presidente da Petrobras, ele deu muita ênfase à refinaria e esqueceu a produção. Quando veio o primeiro choque de petróleo, que o petróleo passou de $2 para 11 o barril, o Brasil ficou totalmente premido pela balança de pagamentos. Né? Não tinha produção. Né? A gente refinava o que vinha lá de fora. E lá de fora, exatamente. Então, o presidente Geisel, já na Petrobras, então fez um decreto, sabendo da dificuldade da Petrobras com a Casex, importação, etc., fez um decreto permitindo que ela comprasse no mercado nacional equipamentos até pelo dobro do preço internacional. Então nós fizemos na Petrobras já em 75, já tinha 3 anos de experiência, né, e tal. Fiz parte de um grupo de trabalho em que participava o setor de material, de compra de material, o SEMPS, o meu DEPRO, que era o cliente, e o serviço de engenharia, que era o órgão de construção, né? E aí, basicamente, eu e o serviço de material visitamos vários fabricantes nacionais com uma vocação parecida para convertê-los em fabricantes de equipamentos nacionais. Para a Petrobras. Então, que era difícil, naquela época não tinha, né? Não tinha. Então você tinha uma empresa que tinha torno de precisão, passaram a fazer válvula. Aí criou a CBV, a Confab, base de pressão, passou a ser fabricante de base de pressão.
Então, para você ter uma ideia, no primeiro vaso que ela fez, ele tinha mais ou menos assim, chutando uns 2 metros de diâmetro por 8 de comprimento. Então, você tinha que fazer o teste hidrostático. Sim, sim. Porque ele era para 300 libras, tinha que testar com 600. Então, eu fui convidado para ir lá, porque eu incentivava as empresas. E aí o gerente me chamou e falou, olha, nós estamos com um problema na bomba para encher o vaso. Você permitiria que a gente fizesse um teste com gás? Eu falei, eu permito, mas você me dá um binóculo que eu vou lá para aquele morro. Aí, quando meteu o Se gás, o vaso romper, ele vai explodir a tua fábrica, porque a água não é compressível, né? Compressível. E o gás você comprime quando explodir, vai, né? Então, várias nuances desse tipo aconteciam. Não, mas ele não fez, né? Hein? Ele não fez. Não, ele não fez. Eu falei, não, fico aí, eu queria que eu assistisse, fiquei por dia esse Ô, dia. Fernando, você estava naquele incêndio de 70 e pouco lá na Reduc, não? Não, eu era do DEPRA, né? Eu estava na plataforma de enxova, quando pegou fogo o convés superior, eu era o coordenador do projeto. Bom, então, fazendo essas visitas e conseguindo, a gente pegava a tecnologia que a Petrobras comprava, dava uma refinada no centro de pesquisa e a gente passava isso para os fabricantes. Então a gente dava... Fernando, como é que foi essa dinâmica? Eu sei que você tem, só que você fala algumas coisas. Como é que é essa dinâmica que você era um engenheiro da parte elétrica e começa a militar na área de petróleo? Como é que é essa transformação? Como é que como é que você faz isso? Você vai estudar mais? Você vai se aprofundar? Não, ou isso a Petrobras te treinou? Você foi treinado? Como é que faz essa coisa? Como é que o engenheiro de eletricista passa para o engenheiro de petróleo? Não sei se isso... no meu departamento, na minha divisão, tinha 2 engenheiros eletricistas, um paraguaio que tinha uns 20 anos de casa e eu que era novo. Aí o meu chefe falou assim, olha, nós vamos ter que escolher um engenheiro eletricista, o outro vai ser fiscal de obra. Como o Ramírez é mais antigo, ele já escolheu ser projetista. E o outro vai ser de obra, sobrou para você. Você pode escolher, mas vai ficar como fiscal de obra. Então eu passei a fiscalizar a obra. Mecânica, eletromecânica em geral, né? Aí fui estudando para aprender, fui adquirindo experiência, né? Então, nessas visitas que a gente fez aos fabricantes, a gente conseguiu viabilizar 1.500 fornecedores de equipamentos para petróleo, compressores, válvulas. Você faz a viabilizar o quê? Eles passarem a elaborar equipamentos eles se capacitarem, né? Para se capacitar, envolvia o centro de pesquisa, envolvia o serviço de engenharia com teste de soldadores e enfim, todos os participantes técnicos eram testados pela Petrobras e a firma era credenciada. Sim. Uma vez credenciada, ela entrava no cadastro de reserva e se tornava fornecedor. Então, por exemplo, eu tive várias reuniões em que a Detronics, que era fornecedora de equipamento eletrônico, se reunia com a Set Point americana e a Ferrante inglesa para trocar a tecnologia. Esse pessoal começou a fornecer com tecnologia do estado da arte internacional, porque eles, qualquer dúvida que tinham, iam no SEMPS ou iam lá na minha divisão, no departamento, receber tecnologia, receber informações. A gente repassava tudo para eles e as dúvidas finais o centro de pesquisa tinha especialistas para treinar esse pessoal. Então se formou um grupo de 1.500 fornecedores em diversas áreas, né? Essas 1.500 geraram outras 3.000 subfornecedoras. Então você tinha 4.500 fornecedores de equipamento de petróleo brasileiros competindo no estado da arte com empresas internacionais. Legal.
Que ótimo. Veio o governo Fernando Henrique, Passou o rodo. fez um desgraçado repetro que isentou de impostos As empresas internacionais. o material importado. Então, aquela vantagem que o gás já deu, de você pagar até 100%, sumiu. E fragilizou, ainda ficou mais a diferença, porque os nossos pagavam 28% do CMS. E uma coisa que eu acho que é interessante, com esse time de empresas fazendo trabalho, você fortalece a engenharia nacional também, porque aí, não é isso? E fortalece a engenharia da Petrobras. Então, com esse decreto, Fernando Henrique, o Repetro matou essas 4.500 empresas. As que restaram foram todas compradas por empresas estrangeiras. Aqueles fornecedores nossos, antigos, passaram a ser escritório de representação que coisa, né? de empresas estrangeiras, demitindo todos os seus técnicos, fazendo que muitos migrassem para o exterior, outros passassem a vender roupa. Mas de qualquer maneira, como é que é isso, Fernando? Você treina as pessoas, depois você perde esse treinamento? Perdemos. Esse foi o maior assassinato de tecnologia da história que eu já vi na minha vida. Você destruiu quase 4.500 empresas. Mas em nome de quê que o governo Fernando Henrique fez isso? Fernando Henrique trabalhou assiduamente para desnacionalizar a Petrobras, né? Ele quebrou o monopólio, ele fez a Lei 9478, que dá a propriedade do petróleo a quem produz. O petróleo ficou com o monopólio enquanto está lá embaixo. Saiu de quem produzir. E vendeu 36% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. O Rastu foi com o Pelé, coitado do Pelé. Ficou... Eu conheci o vendedor de ações da Petrobras. Então, venderam 36% das ações por 5 bilhões de dólares, ou 8 bilhões na época de reais. Pouco depois, a Petrobras, o valor de venda da Petrobras na Bovespa foi 400 milhões. 400 bilhões. Que coisa. Então, 36% de 400 bilhões é 144 e não 8 bilhões. Então, você vê a criminalidade que o Fernando Henrique cometeu contra a engenharia, destruindo as empresas, e contra a Petrobras, vendendo... O patrimônio deixou lá embaixo. Mas aí, Fernando, quando chega lá em 2001, a Petrobras está em baixa, né? Quando nós vamos fazer a eleição de 2001, 2002, que o Lula ganha a eleição... Você acha que essa trajetória do Fernando Henrique, ele conseguiu destruir a engenharia da Petrobras, ou ainda sobrou alguma coisa no final? Não, sobrou alguma coisa no final. Aí tem a segunda derrota, né? Porque quando a gente fez essa nacionalização da engenharia, que em termos de equipamentos, projetos, etc., tinha aí umas 3.000 prestadoras de serviço, de manutenção, inspeção e projeto. Então, em 2005, se criou na Petrobras o EPCismo. EPCismo? Engineering, Procurement e Construction. É o projeto de engenharia, fornecimento de material, que é o Procurement, e Construction. Ou seja, fizeram concorrência com pacotes. Então, quando eu assumi na Petrobras, a gente comprava a instalação no turnkey, né, com a chave pronta. Voltou, a gente acabou com isso, né, quando a gente começou a desenvolver projetos, equipamentos, fabricantes nacionais, aí voltou-se a comprar por pacote. Então, o que aconteceu? As empresas Odebrecht, Camargo Correia, etc., que ganhavam o pacote, contratava projeto na Índia, que era mais barato, e equipamento na China, que é qualidade duvidosa na época. Hoje está... Deu uma melhorada. Né? Mas então, várias empresas de engenharia nossa foram extintas. Dina Engenharia, Natron Engenharia, e tinha escritório... Montreal, tinha escritório de PhDs que eles forneciam forneciam o seu trabalho
para essas empresas. Era mais barato você contratar por CNPJ do que diretamente. O pretexto, no fundo, era privatizar a Petrobras, né? Era acabar privatizar com a Petrobras e destruir a engenharia. Mas o interessante é que esse EPCismo já foi no governo Lula, 2005. Ah, é? Eu briguei tudo que eu pude contra isso. Inclusive, foi 2 vezes dirigente do CREA, na gestão Reinaldo, depois na gestão Cossenso, e tentei criar um grupo Dentro do CREA? Dentro do CREA multidisciplinar. Para poder barrar Eram isso, 11 né? comissões, eu pegava um representante, falava para o pessoal, gente, a OAB defende a advocacia brasileira, defende os advogados. Nós engenheiros, estamos sendo desmontados e não estamos fazendo nada. Você está falando uma coisa que é interessante. Eu vou te perguntar uma coisa, eu acho que é interessante, Fernando. Você é um cara, e eu acompanho bem a sua trajetória, você não é meu amigo, nem somos de uma relação, mas eu vejo a sua trajetória de luta, e principalmente a sua trajetória de luta, quando você desrespeita que você tentou, se não me engano, 1 ou 2 vezes ser deputado federal. Sim, verdade. Né? 1 ou 2 vezes, perfeito? Perfeito. A discussão que eu tenho aqui é o seguinte: a representação da engenharia no Congresso Nacional, que é onde decide as coisas, é muito fraca. Muito fraca. Nós temos 25 engenheiros no Congresso Nacional. Nenhum deles é eleito pela engenharia ou por um projeto de engenharia. Exatamente. Todos eles são eleitos por o Omar Aziz é engenheiro, o Braga é engenheiro, o SPS, que é ministro da Defesa, é engenheiro, Zé Múcio. Como é que é isso? Por que a gente não consegue ter representante no Congresso Nacional? Alguém me disse que não, porque engenheiro não vota engenheiro. Eu falei, não é isso, não é porque as lideranças não querem aparecer para poder se propor a entrar. O que você é na política? Eu me candidatei pelo seguinte, porque no governo, aliás, na Constituição de 88, a gente nomeou o Barbosa Lima Sobrinho como chefe do Modecon para a defesa da Petrobras. E ele fez um trabalho, nos ajudou muito. Para você ter uma ideia, no dia da votação, estava o Congresso Nacional reunido, presidido pelo Ulisses Guimarães. De repente, o plenário começou a aplaudir de pé. Era o Barbosa entrando, desfraudou a bandeira da Petrobras e do Brasil. Eu me emociono quando falo. Não, sem problema. Então, tem uma água aí. A gente ganhou por 440 votos a 6 colocar o monopólio da Lei 2004 na Constituição. Achávamos foi uma luta tremenda. Aquele centrão era duro de roer. Foi uma luta árdua, né? E aí, nessa época, o CONF ajudou um pouco, mas o fato é que a gente sentia, assim, uma necessidade de uma organização da engenharia, né? Quando eu fui diretor do CREA, então, voltando um pouco à questão do deputado, quando o Fernando Henrique assumiu, aliás, antes no governo Itamar, tentaram quebrar, o Centrão tentou quebrar o monopólio. Então o Itamar mandou que as empresas estatais enviassem técnicos a Brasília para informar os deputados. Eu era presidente da EPET, mas fui como Petrobras. E já tinha a experiência da Constituição de 88, então conhecia todo o meandro lá. E então a gente tinha uma comissão de nacionalização. E então o Haroldo Lima era o presidente. Então a gente toda semana ia uns 15 empregados da Petrobras falar com os deputados e conseguimos derrotar o Centrão. No final a gente foi vitorioso, né? Porque a gente fornecia Mas era porque vocês estavam presentes lá na discussão, né? Batendo de porta em porta de deputado. Tem até um fato interessante que o pessoal saía informando, levando documentos e trocando ideia com os deputados, e muitos deles pediam um discurso, para fazer um discurso para eles poderem falar. Então eu era o redator. Fiz mais de 50 discursos, mas aí tinha um senador da Bahia
que eu estou me esquecendo o nome aqui, Josafá Marinho. Josafá Marinho. Josafá Marinho era membro da Academia de Letras da Bahia, né? E aí me pediram, eu mandei brasa, fiz um discurso. Quando entregaram a ele jogou na cara do... Tá pensando o quê? Eu sou um analfabeto. Eu quero informações. Aí eu fui lá pessoalmente com ele, contei a Pra história. passar, né, pra ele. Falei, senador, só desculpe, é que eu tenho redigido vários discursos. Quando Mas me o que eu pediram... estou discutindo com você é que a representação da engenharia e da própria Petrobras, representação de defesa da engenharia no Congresso O Nacional. Congresso foi um período Itamar. Não, mas eu falo, você ter gente, ter engenheiros que concorra à eleição para poder fazer essa defesa. Você acha que é impossível isso? Não, aí o que aconteceu? Quando veio o governo Fernando Henrique, ele proibiu a ida de funcionário estatal ao Congresso, porque no governo Itamar a gente conseguiu derrotar o Centrão. Aí ele proibiu, fez um decreto 1403, que se a gente Pedido fosse... de poder ir lá. se a gente fosse, era demitido. Nossa. O Renault fez uma carta defendendo o monopólio no governo Itamar, no Fernando Henrique fez outra. Era presidente da Petrobras, Jorge Renault. Pedindo para quebrar o monopólio. Então, o Fernando Henrique fez o Luiz Eduardo Magalhães passou a ser presidente da Câmara, que era uma raposa muito mais esperta que o próprio pai, né? Muito, né? Então ele criou um sistema que tinha reunião de comissões de manhã e plenário à tarde. Então a gente não teve mais acesso aos deputados. Já não podia ir a Brasília. Não, podia ir a Brasília, mas você chegava no gabinete, o deputado está na comissão. Dia de tarde, está no plenário. Então, como você não tinha credencial para poder falar, eu falei, vou me candidatar a deputado para poder entrar no plenário, né? Mas por que você não continua fazendo essa defesa? Eu faço a defesa, ter engenheiro na Câmara de Vereadores, ter engenheiro na Câmara, na Alerj, ter engenheiro no Congresso Nacional. Mas o pessoal não está muito ligado nisso, não. Cansa porque ele vai tentando e não tem apoio. Não tem apoio, não adianta. Você não tem dinheiro, né? Aí você tem boas ideias. O deputado gasta menos, gasta 6 milhões, eu gasto 40 mil doação dos amigos. Não tem a menor chance, né? Não tem chance. Nenhuma. E desgasta Bom, mas muito. Bom, seguindo. Seguindo, o que eu estava falando é que nós tínhamos umas 3 mil prestadores de serviço, de projeto e tal. Aí o EPCismo, que contratou por pacote, e as empresas contratavam no exterior o projeto, quebrou os escritórios todos de engenharia. Muitos engenheiros me procuraram, Fernando, eu estou lá, eu sou fornecedor de mão de obra. Era presidente da EPET. Eu sou fornecedor de mão de obra. Com essa contratação por EPC, me inviabilizaram. Estou vendendo camisa, estou vendendo roupa e tal. Então, primeira destruição, destruíram as empresas. As empresas de projeto. As empresas de fabricação de equipamentos. Segundo, destruíram as empresas de projeto. E ainda propiciou o petrolão, porque as empresas... Isso que eu ia perguntar a você, porque no final as empresas que foram fazia tudo, fazia projeto, tudo. Fiscalizava e aí eles se reuniam e estavam, o projeto tal eu faço, te subcontrato, o outro você faz... Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser delicada, Justo. Aquilo que aconteceu com alguns engenheiros da Petrobras prejudicou a engenharia da Petrobras? Pode até ser, porque quando eu estava no CREA, eu fui analisar na ética o engenheiro Paulo Roberto Costa, o engenheiro Pedro Barusco e o engenheiro Paulo Duque, eu não sei o Duque. O Paulo Roberto Costa, nós caçamos o diploma dele. O Barusco, mas eles eram muito bem preparados. O currículo impressionante e com salários impressionantes. Era um excelente técnico. Isso deu algum... A engenharia da Petrobras saiu prejudicada nisso ou isso foi uma coisa passageira? Foi passageiro, né? Porque os verdadeiros técnicos, eles já estavam em nível de gerência, não eram mais técnicos. Mas o Paulo Roberto, você me lembrou, tem a outra engenharia que eu queria mencionar, foi engenharia de valor. Não sei se vocês já ouviram falar, Nunca ouvi falar. Eu era eu era chefe da divisão de engenharia do departamento de produção e fiz um curso que eu achei interessantíssimo.
engenharia de valor, que consistia o seguinte: você pega um projeto e entrega para uma equipe que não tem nada a ver com o projeto e manda analisar, fazer um brainstorm. E aí esse pessoal vai começar a fazer pergunta idiota e no fim sai um resultado melhor. Então, quando eu voltei do curso, eu estava em progresso o projeto de Albacora. A exploração do campo de Albacora foi orçada em 3 bilhões de dólares. Aí eu falei com o meu superintendente: eu posso fazer uma análise de valor desse projeto? Ele falou: o que é isso? Aí eu expliquei mais ou menos. Quanto você precisa? Eu falei: no mínimo 2 meses. Ele falou: não, tem condição, você tem 15 dias. Se você quiser fazer em 15 dias, você faz, porque é o tempo que o projeto vai maturar e tal. E não der para a correria, se você não faz, cada dia que você perde, você considera lucro zero. Então, quanto mais tempo você ganhar, mais rendimento vai dar o projeto. E aí eu peguei, na engenharia de valor não pode participar nenhum dos participantes da equipe. Porque eles vão achar que estão querendo derrubá-la e tal. Mas eu falei: a única chance de fazer em 15 dias é chamar o coordenador para participar. No princípio o cara reagiu demais, mas no 3º dia começaram a surgir boas ideias, ele foi amansando. No final da história, o projeto orçado em 3 bilhões e 200 Essa é a engenharia de valor, você reduziu o valor do projeto. O pessoal conseguiu chegar a 1 bilhão e 600. Nossa. Metade do preço. Nossa. Como foi isso? É porque tem uma malha de poços que você tem que botar, por exemplo, de 400 e 400 metros um poço, porque um interfere no outro. Então, como o campo era muito produtivo, o pessoal conseguiu aumentar a malha. E aí você reduziu o número de poços e as linhas flexíveis que ligam os poços à plataforma, que são os itens mais caros. E aí o projeto reduziu, aí foi um impacto muito brutal, grande. né? E aí teve um segundo projeto que eu consegui trabalhar, foi o projeto de enxofre. Quando, nesse meio tempo, entrou um superintendente adjunto de direita e me defenestrou, né? Ele queria me demitir, mas não sei se porque eu era da EPET, ele ficou com medo infundado, a EPET não ia me defender, mas me botaram numa coordenação de 3 projetos. Então eu saí de uma área que eu dirigia 100 engenheiros para uma área onde dirigia 2, mas era uma gerência de projetos, né? E aí me deram 3 projetos: o projeto de enxova, o projeto de Marimbá, que estava no fim, e um outro lá que depois nem foi adiante. Então o projeto de enxova tinha uma taxa de retorno de 9%, e na Petrobras o menor taxa de retorno era 15%. Mas todos os projetos estavam acima de 80%. E aí o enxova estava descartada, né? Então o Marimbá ia acabar, a enxova inviável, eu ia sair do cargo sem nenhum desgaste para eles, né? Aí eu falei: vou aplicar engenharia de valor em enxova. Aí o pessoal começou a estudar e tinham 2 campos, Bonito e SS6, que nem tinha nome, era SS6 o nome do poço, que eram produzidos por plataformas semi-submersíveis. Na discussão de engenharia de valor, sim, e o Paulo Roberto, não sei se propositalmente, deixou o contrato da semi-submersível vencer. Os caras recebiam $12 mil por dia, pediram 30. Era o mesmo dono, né? Pediram 30 milhões de dólares por dia. Ficou um negócio terrível. Inacessível, né? Aí o pessoal da engenharia de valor: porra, por que a gente não bota uma completação submarina e produz para enxova? Manda essa plataforma embora. Cara, batata. Você foi tirado você de novo.
A taxa de retorno de enxofre passou de 9% para 1.100%. Porque você eliminou duas semi-submersíveis que cobravam 12 mil dólares por dia, eu cobrava 30, 60 milhões de dólares por dia, 60 mil dólares por dia. Desculpa, 60 mil dólares por dia. Então isso deu elevou a taxa de retorno de enxofre, virou o melhor projeto da Petrobras, graças à engenharia de valor. Então as donas das plataformas saíram dos poços, afundaram a plataforma no Golfo do México, que era uma plataforma velha, não serviam mais para nada. Iam cobrar 30 mil dólares por dia da Petrobras. Eu falei milhões aqui, desculpa. Mas 30 mil dólares por dia da Petrobras. Então, com esse projeto de enxofre, a enxofre foi feito novamente, porque queimou o convés, né, a superestrutura. A enxofre foi retomada e os dois campos passaram a produzir por ela, virou um... Então, quando eu saí da Petrobras, eu tentei implantar a engenharia de valor, não consegui. Podia ter botado, Fernando. Essa engenharia de valor seria mais ou menos similar à engenharia de custo que o nosso amigo IBEC, Paulo do Dias. IBEC realiza. Não é bem isso, não. A engenharia de valor é uma avaliação técnica. Você pega o projeto, porque quando você bola o projeto, você tem as suas ideias desenhadas ali naquele projeto. Por melhor que você seja, pode ter uma ideia melhor. Tá. Então, a engenharia de valor procura descobrir uma ideia melhor dentro daquele projeto. Ela tem uma reação muito grande porque os projetistas acham que querem desmoralizar. O ego dá uma reação brutal, né? Sim, sim. Mas nas duas vezes que a gente aplicou, deu um resultado fantástico, porque... Interessante, né? Eu nunca tinha escutado falar de engenharia de valor. Então eu lutei muito para manter isso na Petrobras, não consegui. Não conseguiu. Quando eu aposentei... Então essa tem uma outra engenharia que você falou de duas, tem mais duas. Falei, tem engenharia de reservatório. De reservatório. A engenharia de reservatório da Petrobras sempre foi excepcional. Vou dar dois exemplos, né? O campo de Majnun, no Iraque, foi explorado e abandonado pelas empresas do cartel de petróleo, como subcomercial. Aí, um geólogo da Petrobras, que examinou os prospectos, achou que o campo podia ser bom. Podia estar... Então... ser retomado. Foram lá o Guilherme Estrela, um outro colega até que já morreu. Guilherme Estrela, conheço muito. E eles, juntamente com a engenharia de reservatório, descobriram o segundo maior campo do Iraque, campo de Majnun. Então, foi uma vitória do geólogo e engenheiro de reservatório. Da engenharia, com certeza. O campo de Libra, que é um dos maiores campos do pré-sal, foi perfurado pela Shell e abandonado em 4.000 metros, como subcomercial. Quando o Guilherme Estrela assumiu, ele reativou a equipe do pré-sal, que tinha sido amortecida pelo governo Fernando Henrique, e reativou a equipe e com o advento da sísmica de terceira dimensão, sísmica 3D, que dá uma maior visibilidade ao campo, né? O pessoal apostou no campo de Libra, primeiro campo do pré-sal. Furou 7.000 metros, encontrou. Perdeu o poço, aí furou o segundo, conseguiu encontrar um campo maravilhoso. E depois foi o campo de Búzios, que é o maior campo de águas profundas do mundo. Ele tem uma perspectiva de reserva de 13 bilhões de barris. Então... 13 bilhões é Fernando, deixa eu te perguntar. Essa questão, você é um cara experiente para sua e pode responder. Essa questão ambiental, eu trabalhei em um ambiente muito... Atrapalha? Isso é um problema? A Petrobras tem incorporado essa discussão? Ou você acha que é uma discussão ainda na Petrobras muito difícil de ser
de ser encaixada? Não, é que há uma campanha multinacional para a Petrobras deixar o campo para eles. Eles estão perfurando lá na Guiana, então para pegar a equipe e ir lá para essa área que está sendo vetada pelo IBAMA. Lá da Equatorial, né? Margem equatorial. Então a margem equatorial querem que fique para eles. Nós temos um inimigo muito forte, né? Que os Estados Unidos tem uma reserva de 40 bilhões de barris e consome 8 bilhões por ano. Então está numa insegurança energética brutal. E aí invade Iraque, a Líbia, e Afeganistão. Tudo sendo dominado no sentido de se apropriar preservar, do petróleo. A Arábia Saudita é assim, ligado a eles, então ali já é uma reserva. Parece que essa discussão ambiental é uma discussão mundial dos Estados Unidos para poder manter a reserva para eles. Né? Então, veja, quando... Então, a engenharia de reservatório da Petrobras é primorosa. Uma outra informação, só para concluir essa engenharia, é que quando o pré-sal foi descoberto, você tem duas grandes empresas que fazem perfilagem dos poços. Na medida que você vai perfurando, a lama traz as rochas perfuradas e você analisa. Então, é a Halliburton e Schlumberger, francesa. Como a Halliburton perdeu a concorrência, ganhou a Schlumberger fez a perfilagem do poço. E aí a tecnologia está na análise dessas amostras pelo engenheiro de reservatório. É ele que vai dizer se continua ou não a perfuração. A perspectiva... E depois de concluir a perfuração, ele tem uma análise do comportamento desse reservatório, que só é mesmo confiável depois de um teste de longa duração, mas ele tem uma noção da potencialidade do poço, então ele manda continuar ou parar, etc. E aí a ingenuidade do engenheiro da Petrobras pegou os computadores em que ele tinha feito essa análise e veio num container da Halliburton. A concorrente é a Schlumberger que fez a perfilagem. O resultado, que é a tecnologia de reservatório, estava nos computadores no container da Halliburton. Em determinado momento, o engenheiro da Petrobras que vinha trazendo para o computador tinha uma chave com o cara da Halliburton e outra com ele. Ele precisou lá acessar os computadores, não conseguiu abrir o cadeado. Aí arrombaram, os computadores tinham sumido. Nossa. Quem roubou? Até hoje está para... Aí botaram a culpa num zelador, num faxineiro lá, coitado. Mas para mim, a minha opinião, o técnico da Halliburton pegou o computador, levou para copiar, nesse meio tempo botou um cadeado diferente. Para uma eventual ida do engenheiro da Petrobras, não... E não teve como voltar depois. Não teve como voltar, mas aí não deu tempo, o cara precisou antes. Flagrou e tal. Roubaram vários computadores lá na casa de engenheiro de reservatório na bacia em Macaé. Aqui tinha uma apresentação no Hotel Glória. Saíram para o almoço, deixaram os computadores. Quando voltaram, roubaram os computadores. Então, o negócio é barra pesada, né? Então... Tem muita informação ali, técnica ali, que fica muito. Então, dinheiro. Fernando, assim, você me diga uma coisa, essa questão da Petrobras, essa discussão que tem, eu não sou um especialista, um perito, até a questão do petróleo, para mim, é uma questão árida para o Chuchu, mas de qualquer maneira, eu fico tentando buscar alguma informação ou alguma coisa que me interessa. Essa questão da Petrobras passar a ser uma empresa de energia que se faz tanto e não ser uma empresa só de energia de petróleo. Você tem uma discussão disso? Você sabe que tem? Que a Petrobras as grandes empresas, né? Biocombustível, tem... a British Petróleo, a Shell, todas elas têm esse segmento. A Petrobras chegou a ter uma divisão de fontes alternativas, de FEA,
que foi extinta depois no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula voltou, depois no governo... Bolsonaro. Não, no Temer. Foi extinta novamente. Então, a Petrobras tem que ter uma tecnologia, porque ela tem condições de desenvolver uma tecnologia de fontes alternativas de energia. Ela viabilizou o pró-álcool. A Petrobras, na época do pró-álcool, emprestou os dutos, os tanques, todos. A conta álcool chegou a 10 bilhões, nunca foi paga. A conta petróleo também. Então, o governo sempre fustigou a Petrobras. E ela tem condições de desenvolver energia alternativa por ter produção de fertilizantes, tem tecnologia para poder, que são comparáveis, né? Então a Petrobras tem toda a condição. E essa margem equatorial lá que não querem deixá-la explorar, não tem perigo nenhum. Você vê na bacia de 400 quilômetros de Santos, tá o pré-sal produzindo há 10 anos. Qual o acidente que teve? Agora, falando em acidente, no governo Fernando Henrique, quando o Rastou assumiu, a gente tinha uma série histórica levantada pelo CREA do Paraná, de 20 anos, 17 acidentes sérios em 20 anos, quer dizer, menos de um por ano. Na gestão Rastou, de 59 a 61, teve 62 acidentes sérios. Nossa. Inclusive o afundamento da Petrobras 3, né? Que foi estranhíssima, né? Houve erros ali. Fernando, o que é isso? É administração? Isso depois... Porque a engenharia da Petrobras é a engenharia de primeiro mundo, de ponta, pô. Como é que essas coisas acontecem? Como é que isso se justifica? A minha ideia, porque o quê? Parece uma série de... um grupo que vem lá a fim de destruir o que está montado. A pressão externa é muito grande, né? Não tem uma pressão interna da Petrobras que possa se contrapor? É isso? Não? É difícil? É difícil. Aí... Bom, a última, o Ítaca ia falar sobre engenharia, depois a gente fala nos outros assuntos, é que a Petrobras ganhou 5 prêmios da OTC, 5 Oscars, né, da questão petróleo. Uma em 1992, por conquistas técnicas de engenharia de produção em águas profundas. Falando um parêntese, em 1975, criou-se uma empresa multinacional chamada SEAL, Subsea Equipment, não sei o que é, a OED eu não me lembro. Mas era uma reunião de técnicos internacionais para desenvolver tecnologia em águas profundas, que na época era 150 metros. Né? Aí um engenheiro Paulo, nosso companheiro, participou, fizeram um projeto para garoupa. Era um charuto lá que era ligado a um navio Prudente Moraes, que se conectava lá no fundo. E esse projeto rompeu, né, por ressonância do efeito das ondas, em ressonância, rompeu com o charutão. Né? Paralelamente, 2 engenheiros de produção, do departamento de produção, olhando a tecnologia internacional, viram que existia árvore de Natal submarina, árvore de Natal molhada, que chama, linha flexível e plataforma semi-submersível, podendo receber esse conjunto, né? Aí tinha um campo de enxova leste a 140 metros de lâmina d'água. Eles colocaram a árvore de Natal molhada, que era projetada para a linha d'água mais baixa. Não profunda. Então, colocaram a árvore de Natal, botaram a linha flexível, ligaram a plataforma e funcionou, cara. Funcionou de forma magistral. Aí pensou-se, pô,
não tem limitação de lâmina d'água, porque a limitação é a plataforma suportar o peso da linha, né? Já pensou na expansão, Você né? pode testar um poço, se não der certo, leva tudo para outro lugar. Você não perde dinheiro, perde só aquela mão de o obra tempo, inicial para aquela instalação, mas é irrisório, né? Então, daí surgiu os projetos de água profunda. Criou-se um departamento no departamento de produção chamado GESPA, Grupo Especial de Sistema de Produção Antecipada. Eu trabalhei como chefe de setor de material lá. Então, o GESPA foi o pioneiro, né, de reunir a tecnologia internacional num projeto de produção submarina que foi aprimorando, as plataformas foram aumentando a sua capacidade de receber peso, né? Então, hoje você tem vários poços ligados a uma plataforma submersível, a lâmina d'água de 2.000 metros, né? E vai chegar a 3.000. A Petrobras projetou, fez um programa para 2.000 metros de lâmina d'água, agora está em 3.000 e vai. E assim vai aumentando. E foi ganhando prêmios com isso, né? O quinto prêmio agora foi o prêmio de implementação para revitalização de campos já considerados extintos, né? Então, no campo de Marlim, ela conseguiu recuperar uma produção de 230.000 barris por dia. Que legal. Pô, então ganhou esse prêmio. Então é isso. Agora, eu queria aproveitar o IC para fazer para vocês mais uma denúncia, né? Então, eu fiz essa denúncia da assassinato da mão de obra fornecedora de equipamento, o EPCismo, assassinato da engenharia nacional, e agora é o assassinato dos recursos do brasileiro, porque quando estava se discutindo a lei de partilha no Congresso, eu acompanhei que o Fernando Henrique proibiu a ida nossa pela Petrobras. Aí passei aí pela EPET, né? Então continuei. E o Ibsen Pinheiro, que era um deputado gaúcho, foi presidente da Câmara, ficou meu amigo porque ele me perguntava as coisas, eu sempre dava as informações que ele queria. Então ele era meu fã, né? Então quando estava discutindo a lei de partilha, o cartel do petróleo, posicionado no Instituto Brasileiro de Petróleo, de brasileiro só tem o nome, o presidente era o presidente da Repsol, a empresa espanhola que foi comprada pelo Rothschild. Então, o cartel, o IBP apresentou duas propostas no projeto da Câmara. Uma delas dizia que o royalty integra o custo de produção e o royalty pago será ressarcido em petróleo. Então, você paga o royalty, recebe de volta em petróleo, ainda paga em dinheiro, recebe no bem mais precioso. Aí, na Câmara, esse projeto saiu para o Senado com esses dois itens, né? Aí eu peguei o Ibsen, ele ficou indignado, fomos falar com o Pedro Simon. O Pedro Simon fez um discurso contundente no plenário, e o Romero Jucá, que é um picaretão, né, era o relator de todos os projetos importantes que geram grana, falou: não, senador, eu vou tirar isso é um absurdo. Pode deixar que essa emenda não vai sair no meu relatório. Ele tirou, mas quando fez o relatório, ele recolocou em 4 artigos diferentes, dificultando você para anular essa emenda, você tinha que usar um partido para cada emenda. Para você arranjar um partido para anular era difícil. Aí o Ibsen teve a ideia do seguinte: está sendo discutida a lei do petróleo, a lei dos royalties, desculpa. Então Pedro Simon pode botar uma emenda corrigindo isso. Então Pedro Simon fez essa emenda
e dizendo o seguinte: o artigo 42 da lei de partilha passa a vigorar o seguinte: o royalty é um bem pertencente à União que é usado como indenização de uso desse bem. Portanto, não pode integrar o custo de produção nem ser ressarcido em petróleo. Então, essa lei revoga a anterior. Aí a ANP não está aplicando essa lei. Entendi. Então, o que está acontecendo? Para você ter uma ideia, no mundo, segundo o relatório da ANP, os países exportadores recebem 80% do petróleo, do petróleo produzido em seu território. Sabe quanto o Brasil está recebendo do pré-sal? 5%. De royalty? Isso de royalty? Não, porque você tem o ganha a concorrência, quem der maior, quem oferecer maior óleo lucro para o governo. Óleo lucro é muito baixo. O óleo lucro é o óleo produzido menos os custos de produção. Então, como eles não estão aplicando a lei com a emenda Simon, o royalty está integrando o custo de produção e o cara paga e recebe de volta. Então a União está ficando com 5% do petróleo. A ANP, ela não está... A ANP está cobertando isso. A ANP foi criada pelo Fernando Henrique, botou o genro, né, para dilapidar o petróleo brasileiro logo. Gilberstein? Gilberstein. Ele dividiu as áreas a serem licitadas em áreas 210 vezes maior do que as áreas licitadas no Golfo do México, para entregar logo. Então, a gente não tem acesso ao contrato da ANP. Entendi. Mas isso mesmo, Fernando, que eu volto àquela história. A dificuldade está no Congresso Nacional. Você não acha que a dificuldade está aonde se estabelece a política, todas as políticas, principalmente a política de petróleo? Tá, mas eu ia falar um negócio aqui, mas vai se você falar, pode ser. É o seguinte, essa legislação é a pior da história. Desde 88 eu frequento o Congresso Nacional, nunca vi uma legislação tão ruim, eleita fundamentalmente como batedor de palma para o Bolsonaro, né? Então, são vendilhões da pátria que estão lá. Então, se eu vou lá no Congresso e levanto essa lebre, eles são capazes de revogar a lei, entendeu? Vai ser Aí fala não que pode piorar, né? Pode piorar, então eu estou pensando o que fazer. Eu estou com um artigo pronto sobre isso. Mas, Fernando, eu vi você fazendo grandes críticas a esse presidente anterior, o senador, como é que chama o nome dele? Jean Paul Prats. Eu vi você fazendo grandes críticas a ele por ele ser uma pessoa que não era um defensor intransigente da questão do petróleo. Ele era uma pessoa ligada mais à área comercial do petróleo, era financeira. Ele era mais ligado ao cartel internacional. Ele era consultor e foi visceralmente contra a lei de partilha, né? Eu briguei com ele lá no Congresso Nacional. Então, depois ele entrou com o PT. A IPET teve várias críticas com relação à gestão dele. Isso. O Felipe meteu sarrafo nele em vários artigos, com razão, né? Porque... E ele sai por quê? Porque não atende ao... Por que ele sai? Não ficou claro a saída dele até hoje. Você acha que foi por quê? Ele brigou com o ministro das Minas. Da Minas de Energia, né? Mas ele, só também, por isso? Ele também não mudou a política de royalties, né? Porque no governo Bolsonaro o negócio de royalties foi terrível, porque quando o Fernando Henrique assumiu, o governo e os estados e municípios, o governo majoritariamente, detinham 84% do capital social da Petrobras. Hoje o governo detém 28% e mais 7% do BNDES, são 36%. 64% aproximadamente está em mãos estrangeiras, sendo 47% na Bolsa de Nova York, que o Fernando Henrique vendeu 36%. O Jorge Soros comprou mais, hoje tem 40%. E outra coisa que eu quero... Então, em 2022, o Bolsonaro fez a Petrobras distribuir 215 bilhões de royalties. O governo recebeu 79 e o Soros recebeu 140. Então,
o lucro da Petrobras com o Pedro Parente, ele jogou os derivados lá para cima, fez preço de paridade internacional, em que a Petrobras produz o petróleo a $6 por barril de custo de produção e está vendendo o derivado no preço como se importasse o petróleo e ainda pagasse as taxas. E então, para você ter uma ideia, o óleo diesel... Hein? Não, porque falta 3 minutos. Não, eu queria só... Mas eu queria só... Então, o Pedro Parente, você tem o óleo diesel produzido a R$1 por litro e foi vendido a 5,70. São 400%. Muita coisa. E inflacionando o país, porque é o principal insumo do transporte, é o óleo diesel. É. Então, inflacionou o país e transferiu esse lucro para o exterior. Fernando, senhor, e essa recompra das refinarias, o que você acha? Que o Bolsonaro praticamente quase que as refinarias foram entregues. Foram entregues a preço de banana. E algumas foram até paralisadas e tal. O que você acha sobre isso, a retomada disso? Eu acho bom, mas as empresas lá da Bahia não estão... O Mubadala não está muito gostando está querendo devolver, né? Mas eu acho bom, eu acho positivo, porque retoma o emprego lá para o pessoal da Bahia, que é muito importante. E essa questão de refinar petróleo também é importante. Importante, e as nossas refinarias são muito eficientes, graças à tecnologia do pessoal de refino, né? Fernando, você como vice-presidente da EPET, fala um pouquinho só da EPET, qual a importância dela nesse mercado todo? A EPET foi criada com o objetivo de defender o monopólio estatal do petróleo, defender a Petrobras e o corpo técnico. Então, o que a gente tem feito é, fundamentalmente, defender a Petrobras, né? Para você ter uma ideia, quando a gente teve a ideia de levar o monopólio para o nível constitucional e botou o Barbosa Lima coordenando, a EPET fez um trabalho aí, criando palestras aqui no Automóvel Clube, né? Convidando personalidades do Brasil inteiro, senadores, etc. E conseguimos vencer o Centrão na época, né? Depois, durante a elaboração da lei de partilha, a gente também... Participou efetivamente. A gente participou ativamente, né? E... Inclusive, o Wikileaks publicou telegramas mostrando que as empresas do cartel fizeram uma pressão enorme no Congresso, incluindo o consulado americano, mandando telegrama dizendo, olha, tem que parar essa lei que vai dar prejuízo para a gente e tal. Então, o lobby internacional em cima da Petrobras é muito grande. E a EPET tem... E a EPET tem feito essa defesa. A EPET é quase como se fosse a OAB da Petrobras, né? A defesa intransigente da questão da Petrobras, né? Exatamente. Então, a gente... É uma luta diária, quase. É uma luta quase diária. E a gente precisa de aliados, né? Porque a gente, quando os nossos inimigos dizem que nós somos corporativistas, né? Fala um monte de coisa enfraquecendo a gente. Então, a gente precisa do SENGE, a gente precisa do Clube de Engenharia, precisa do CREA, todas as entidades de engenharia precisam caminhando juntos. Trabalhar junto, porque essas não são consideradas corporativistas, são defesa da engenharia, sem dúvida. Sem dúvida. Então, vocês são convidados a engrossarem. Para nós aqui, a gente tem um lema aqui, inventado até por Engenharia Futebol Clube, que a gente tem essa aqui. Por isso que traz você, queria te agradecer a tua presença e dizer para você é uma pessoa a qual eu acompanho muito a sua luta, como de outros profissionais da Petrobras, mas a sua mais, porque você está sempre está sempre proeminente nessa luta de defesa da Petrobras, não para nunca, acho que enquanto você vai demorar muito, enquanto você for vivo, essa luta é uma luta eterna, né? Eu entrei na EPET em 84, né, e senti que ali era um local que coadunava com a minha ideia de nacionalismo, né? Então, juntou a fome com a vontade de ver, só que eu não consigo sair, né? É verdade, Toda vez que eu quero sair, você entra mais.
O outro presidente fala, não, só assume se você continuar. Aí já tem 40 anos. A sua importância é meus muito parabéns pela sua luta, meus parabéns porque você é um engenheiro extremamente competente na área da Petrobras, competente na área política. É uma pena você não ter sido eleito deputado federal. Acho que seria uma luta, ia complementar o seu trabalho, a sua luta lá no Congresso Nacional como deputado, porque eu acho que falta isso, eu acho que falta deputados para defender a engenharia, seja de petróleo, seja da construção civil, da construção elétrica, da elétrica, com o que então, for. Infelizmente não são. Mas a gente não tem representantes no Congresso Nacional que façam uma luta sobre a engenharia. Então, se a gente não tem, eles formulam lá. Formula, já que não tem ninguém defendendo, alguém que não formula lá a lei, formula as ideias e faz a formulação do que tem que ser. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a vocês aí o espaço, o convite, e a gente está à disposição. Claro, haverá. Onde vocês quiserem, a gente conversa. Estaremos juntos sempre. Tá bom. O SENGE também luta muito. O Clube de Engenharia luta muito. O CREA, o CONFEA, que eu acho que são instrumentos que a gente deve usar mais nessa luta, né? Porque CONFEA... são instrumentos com poder financeiro grande. O CONFEA já nos ajudou na época da Constituinte, mas depois os outros presidentes ficaram meio... são presidentes que de alguma maneira ou de outra não são assim tão arrojados, né? Tentam buscar caminhos que equilibrem, que não participem da luta. A Federação dos Engenheiros nos ajuda bastante. A Federação, Tá bom. Fernando, muito obrigado. Obrigado. O Papo de Engenharia se encerra. E muito obrigada pela sua explanação, Eu que agradeço e parabéns aí pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigado.